Capítulo 8. Que foi feito do corpo físico de Jesus? Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Que fim teve o corpo denso de Jesus, colocado no túmulo, mas não encontrado na manhã do domingo de Páscoa? E se o corpo vital de Jesus foi preservado para ser usado novamente por Cristo, como pode ele, Jesus, estar nesse meio tempo funcionando num corpo vital? Não teria sido mais fácil conseguir para Cristo, em sua segunda vinda, outro corpo vital? Essas perguntas foram respondidas assim no Ecos de 1914. Estudos nas Escrituras revelam o fato de que Cristo costumava afastar-se de seus discípulos e que estes ignoravam para onde ele ia nessas ocasiões, ou, se não ignoravam, isso jamais foi mencionado. O motivo desses afastamentos, porém, era que, sendo ele um espírito tão glorioso, suas vibrações eram demasiado elevadas mesmo para o melhor e mais puro dos veículos físicos, fazendo-se, portanto, necessário retirar-se desse veículo frequentemente para um período de completo repouso, de modo que o padrão vibratório de seus átomos pudesse baixar ou voltar ao normal. Por conseguinte, Cristo habitualmente buscava os essênios em tais momentos aos cuidados de quem deixava o corpo, uma vez que eles eram peritos em lidar com o mesmo. Cristo não sabia de como tratar o veículo que recebera de Jesus. Não fora esses repousos e os cuidados recebidos, o corpo de Jesus ter-se-ia desintegrado bem antes de se haverem completado os 3 anos do seu ministério. E assim, o Gólgota não teria sido alcançado. Quando o tempo se esgotou e o mistério terreno chegou ao fim, os essênios pararam de intervir. Então as coisas tomaram seu curso natural e a tremenda força vibratória que atuava sobre os átomos físicos espalhou-os aos 4 ventos, de modo que, quando o túmulo foi aberto poucos dias depois, nenhum sinal do corpo foi encontrado. Isso se harmoniza perfeitamente com as leis naturais que conhecemos e com o seu modo de atuarem no mundo físico. A corrente elétrica de baixa potência queima e até mata, enquanto a alta voltagem pode atravessar o corpo sem prejudicá-lo. A luz, que possui elevadíssimo grau vibratório, é agradável e benéfica ao corpo, mas quando focalizada através de uma lente, esse grau vibratório é reduzido, produzindo-se então o fogo que queima e destrói. De modo idêntico, quando Cristo, o grande Espírito solar, entrou no corpo denso de Jesus, reduzindo seu padrão vibratório em virtude de resistência da matéria densa, tê-lo-ia queimado, como na cremação, caso não tivessem sido tomadas medidas para evitá-lo. A força era a mesma, os resultados idênticos, exceto num pormenor.
o fogo que consumiu o corpo de Jesus não produziu cinzas, conforme aconteceria com o fogo comum que produz chamas. A propósito, é bom recordar que o fogo, embora invisível, encontra-se latente em todas as coisas. É verdade que não o vemos na planta, no animal ou na pedra. Não obstante, ele ali está perceptível à visão interna, capaz de manifestar-se a qualquer momento na substância física em forma de chama. Uma das nossas ilusões é a de que o corpo que habitamos é vivo. Isto de fato não acontece. Pelo menos, a porção desse corpo que pode ser verdadeiramente chamada de viva é tão pequena que a afirmação acima é praticamente verdadeira. O resto dele existe absolutamente adormecido, se não inteiramente morto. Este fato é bem conhecido pela ciência e é algo que a razão nos demonstra ser verdade. Nosso poder espiritual é tão pequeno que não pode dotar de vida este veículo por tempo suficientemente longo, de modo que, na medida em que nos incapacitamos para vitalizar o corpo, este começa a assemelhar-se a um pesado torrão de barro que devemos arrastar penosamente conosco, até que alguns poucos anos depois ele se cristaliza a tal ponto que se nos torna impossível manter o trabalho vibratório por mais tempo. Então, somos forçados a abandoná-lo e aí se diz que ele morre. Inicia-se assim um lento processo de desintegração que devolve o átomo à sua condição original de liberdade. Confronte agora a condição das coisas quando um desses mesmos corpos terrenos é possuído por um poderoso espírito como o de Cristo. Pode-se achar uma analogia com o caso de um indivíduo reanimado após um afogamento. Em tais casos, o corpo vital se retira e a ação vibratória dos átomos físicos quase cessa, quando não para totalmente. Restauradas as condições que permitem ao corpo vital voltar a interpenetrar o corpo físico, aquele entra imediatamente a acionar e pôr em vibração todos os átomos deste. Esta tentativa de despertar os átomos inertes provoca aquela intensa e desagradável sensação de formigamento que o afogado descreve depois de reanimado, sensação que persiste até os átomos físicos alcançarem o grau vibratório de uma oitava abaixo daquele em que vibra o corpo vital. Chegado a esse ponto, acaba a sensação. Nada mais é sentido, salvo aquilo que se sente normalmente. Agora, consideremos o caso de Cristo entrando no corpo denso de Jesus, cujos átomos naturalmente moviam-se numa velocidade muito inferior àquela das forças vibratórias do Espírito Cristo. Consequentemente, uma aceleração tinha de acontecer, de tal maneira que, durante os 3 anos de ministério, essa notável aceleração de vibração desses átomos teria desintegrado o corpo, não fora a atuação da poderosa vontade do Mestre para conservá-lo inteiro, reforçada pela habilidade dos essênios. Se os átomos do corpo de Jesus estivessem adormecidos no momento em que Cristo dele se retirou, conforme ocorre
aos nossos átomos quando abandonamos nossos corpos, um longo processo de putrefação ter-se-ia feito necessário para desintegrar aquele corpo. No entanto, eles estavam altamente sensibilizados e vivos, portanto, era impossível ficarem presos após o espírito ter se retirado. Em futuras épocas, quando tenhamos aprendido a manter nossos corpos vivos, não precisaremos mudar átomos nem trocar de corpos tão frequentemente. Quando isso acontecer, o processo de putrefação não exigirá tanto tempo para se completar conforme acontece presentemente. O sepulcro não foi fechado hermeticamente, portanto, não podia oferecer obstáculo à passagem dos átomos. Ao morrer o corpo denso de Jesus, os átomos semente retornaram ao seu primitivo dono. Durante os 3 anos de intervalo entre o batismo, em que ele abriu mão de seus veículos, e a crucificação, quando pôde reaver os átomos semente, Jesus formou um veículo etérico, do mesmo modo que um auxiliar invisível junta matéria física sempre que se faça necessário materializar um corpo ou parte dele. Contudo, matéria que não corresponda ao átomo semente não pode ser utilizada de modo permanente. Desintegra-se tão logo desapareça a força de vontade que a atraiu. Portanto, aquilo foi para Jesus apenas um expediente de ocasião. Quando o átomo semente do seu corpo vital retornou, então um novo corpo foi formado, e em tal veículo Jesus vem funcionando desde então, trabalhando com as igrejas. Nunca mais utilizou um corpo denso, embora seja perfeitamente capaz de fazer um. Presumivelmente, isto se dá em virtude de seu trabalho ser totalmente desligado das coisas materiais e diferir diametralmente da obra de Christian Rosenkreuz, que tem muito a ver com problemas de governos, industriais e políticos, pelo que precisa de um corpo físico em que possa aparecer ao público. A razão pela qual o corpo vital de Jesus é conservado para a segunda vinda de Cristo, ao invés de lhe providenciar um novo veículo, pode ser encontrado em Fausto, mito que apresenta, em sentido figurado, grandes verdades espirituais de valor inestimável à alma sedenta. Fausto, em seu esforço para obter poder espiritual, antes de merecê-lo, atrai um espírito disposto a auxiliá-lo em seus desejos mediante uma compensação, pois em tal classe de espírito, o altruísmo é uma virtude que simplesmente não existe. Quando Lúcifer se volta para sair, nota apavorado a existência de um pentagrama diante da porta, uma das portas em sua direção. Pede então a Fausto que retire dali o símbolo para que ele possa sair, ao que este lhe pergunta por que não sai pela janela ou pela chaminé. Lúcifer relutantemente admite que, para os fantasmas e espíritos, é lei que por onde entramos devemos sair. Quando, no curso natural dos acontecimentos, o espírito volta a nascer, ele entra no corpo denso pela cabeça, trazendo consigo os veículos superiores. Ao deixar o corpo, à noite, sai pelo mesmo lugar, para reentrar do mesmo modo na manhã seguinte. O auxiliar invisível também sai do seu corpo e nele reentra
da mesma maneira. E quando, por fim, nossa vida terrena chega ao seu termo, é pela cabeça que saímos do nosso corpo pela última vez. Vemos, pois, que a cabeça é a porta natural do corpo, e por conseguinte, o pentagrama com uma ponta para cima é o símbolo da magia branca que atua em harmonia com a lei de progressão. O mago negro, que atua contrariamente à natureza, perverte a força da vida, dirigindo-a para baixo, através dos órgãos inferiores. O portal da cabeça está fechado para ele, mas ele se retira pelos pés. O cordão prateado, estendendo-se através dos órgãos inferiores. Portanto, foi fácil para Lúcifer entrar no gabinete de Fausto, pois o pentagrama, com duas pontas voltadas para ele, representava o símbolo da magia negra. Mas, ao tentar sair, depara com uma só ponta em sua direção, e então se amedronta diante do sinal da magia branca. Ele só podia sair pela porta inferior, porque por ali é que havia entrado. Por isso ficou preso quando a mesma foi bloqueada. De maneira análoga, Cristo era livre para escolher seu veículo para entrar na terra, onde agora se acha confinado. Mas uma vez escolhido o veículo de Jesus, a este ficou limitado como único meio de sair dela. Se esse veículo houvesse sido destruído, Cristo teria de ficar enclausurado no globo até que a terra se dissolvesse no caos. Isto seria uma calamidade imensurável. Portanto, o veículo usado por ele está sendo guardado com o máximo cuidado pelos irmãos maiores. Nesse meio tempo, Jesus perdeu todo o crescimento anímico alcançado durante seus 30 anos na terra, antes do batismo, e contido no veículo dado a Cristo. Isto foi e continua sendo um grande sacrifício feito por nós, mas redundará em glória maior no futuro, como todas as boas ações. Porque esse veículo, utilizado como foi, e a ser usado novamente por Cristo em sua vinda para estabelecer e aperfeiçoar o reino de Deus, será tão espiritualizado e glorificado que, quando for devolvido a Jesus, na época em que Cristo entregar o reino ao Pai, será também o mais maravilhoso de todos os veículos humanos. E ainda que isto não tenha sido ensinado, o autor acredita que Jesus será, por isso mesmo, o mais alto fruto do período terrestre, seguido de Christian Rosenkreuz, porque nenhum homem tem maior amor do que aquele que dá a própria vida, e dar não somente o corpo denso, mas também o corpo vital e, por tempo tão prolongado, certamente é o máximo dos sacrifícios.